Nós estamos numa série intitulada O Evangelho do Reino. Significa que a gente tem olhado para a Bíblia, desde o Israel, quando ele falou sobre a oração do Pai Nosso. O Bruno, semana passada, falou: deixai vir a mim, dando um foco na relação do pai com os filhos. Hoje eu quero trabalhar com vocês o reino prometido. Eu tenho um receio, e esse receio é de que muitos de nós possamos crer que Deus foi desenvolvendo um projeto de acordo com os acontecimentos. As coisas foram sendo criadas, e a partir daquela criação, algumas coisas foram acontecendo, e Deus foi ajustando no meio do caminho, e corrigindo rotas, e assim por diante, como se Ele não tivesse feito um planejamento desde o início, ou não tivesse uma proposta na criação, e a proposta dele na criação foi perdida ou frustrada pelo pecado do homem, e a partir daí Ele começa então a resolver toda essa história. O reino prometido significa que a Bíblia ela aponta para este reino o tempo todo. Eu tenho um grupo discipulado de quarta-feira que a gente olhou para a Bíblia como a Bíblia uma história só. A Bíblia aponta para uma história só, do início ao fim dela, está mostrando Jesus Cristo como o Rei. Essa é a história da Bíblia. Desde a criação até depois da criação, continua tudo sendo o reino de Deus entre nós. Por isso, eu quero ler com você hoje Romanos 1 e 2, dois versículos, e a gente vai ver Paulo conversando a respeito do reino de Deus prometido e como é que se caracteriza essa promessa. Romanos 1 e 2, dois versos somente. Diz assim o texto: Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio dos seus profetas. Essa carta ela começa com o autor se apresentando, dizendo: Eu, Paulo, escrevo esta carta. O livro de Romanos é por muitos considerado o livro mais completo do Novo Testamento, talvez da Bíblia como um todo. Ele é um tratado teológico, ele traz todo o conceito teológico dentro desse livro. Paulo o escreve, talvez no seu último momento de vida, antes de ser preso e depois oferecido em sacrifício. Paulo escreve e ele traz esse conteúdo já no alto da sua maturidade. Este livro que por muitos é considerado algo brilhante, que trouxe conversão para muitas pessoas. Calvino foi impactado por Romanos. O pastor que me criou, o pastor Ari Veloso, ele costumava dizer que o livro de Romanos era a picanha da Bíblia, a parte mais nobre, mais saborosa, mais cheia de conteúdo. Ele não deixa dúvidas a respeito do Evangelho, o que é que este livro se propõe. Romanos 3:23 diz: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, ele fala do pecado, ele fala que toda a raça humana está em pecado, todos pecaram, todos carecem da graça de Deus, mas a redenção em Cristo Jesus resolveu essa história toda. Ou seja, talvez Romanos 3:23 ele seja o resumo de toda a carta. Da mesma forma como no capítulo 1, Paulo diz: Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto do judeu como do gentio. Ou seja, ele acredita que o Evangelho é esse poder. E ele traz essa história dizendo que este livro foi escrito por ele. Eu, Paulo, escrevo esta carta. Eu, Paulo, sou mensageiro deste Evangelho. Sou eu mesmo que trago isso para você. Algumas cartas a gente talvez tenha um pouco de dúvidas de quem escreveu, ou algumas cartas a gente nem saiba quem de fato escreveu. Por exemplo, Hebreus, a gente não conhece o autor de Hebreus. Nesta carta aqui, o autor não deixa dúvida. Eu, Paulo, escrevo esta carta. Eu
é que escrevo essa carta. Então ele não está com um propósito diferente, escrevendo uma carta que não tenha um significado ou um conteúdo diferente, que trate o conceito primário do que é o Evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Eu, Paulo, eu escrevo esta carta. Depois ele se apresenta um pouco mais, ele vai estendendo quem ele é. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus. Paulo sempre procura apresentar a ideia, o conceito, a sua teologia, de forma que aquele que escuta compreenda. Então, quando você lê as cartas de Paulo, e que ele direciona a diversas igrejas, ele está tratando algumas necessidades de cada igreja, mas sempre ilustrando o problema, ou a necessidade, ou aquilo que precisa ser tratado da igreja em questão. Ele apresenta o mesmo absoluto, que é o Evangelho de Cristo, mas ele apresenta esse Evangelho sendo aplicado a cada um daqueles que estão ouvindo. Um Evangelho contextualizado ali com a cidade, contextualizado ali com a cultura, contextualizado ali com os problemas. Então ele traz esse absoluto e apresenta, de fato, aos seus leitores. Paulo aqui, ele também está fazendo isso. Ele está escrevendo aos romanos, e ele se apresenta como servo de Cristo Jesus. No contexto romano, existiam sim os servos. Aqui, o sentido literal da palavra servo é escravo. E no Império Romano, escravo existiam muitos escravos. Eles carregavam um colar no pescoço que tinha o nome do seu dono, do seu patrão, do seu amo, daquele que mandava nele. Ele então saía por aí andando com aquela coleira de metal que era impossível tirar, com o nome daquele que mandava, que governava nele. O escravo na época de Paulo, no Império Romano, ele não era considerado uma pessoa. Ele era considerado uma ferramenta viva. Ele tinha a sua propriedade tirada, ou a sua liberdade tirada, e ele era considerado a propriedade do seu dono. E ele poderia submetê-lo a várias coisas, a trabalhos forçados, castigá-lo, ou até mesmo mandar matá-lo, porque ele era propriedade do dono. Não tinha liberdade, não era visto como um ser humano. Interessante como essas injustiças acontecem desde aquela época. São características que aquela época viviam. E Paulo chega para esses romanos, para quem ele está escrevendo, e diz: eu sou Paulo, servo, escravo de Cristo Jesus. Eu sou Paulo, eu sou servo, eu sou escravo de Cristo Jesus. Ele poderia dar um monte de carteirada, não poderia? Eu sou Paulo, o apóstolo convertido para os gentios, aquele que, diferente dos outros apóstolos, teve um contato pós a subida de Jesus, e fui ali designado por ele, para uma tarefa específica. Eu sou esse Paulo, esse é o meu poder, essa é a minha carteira. Mas ele não usava isso. De forma extremamente humilde, ele se apresenta como servo de Cristo Jesus. Eu sou Paulo, este que escreve essa carta, mas eu sou servo de Cristo Jesus. Ele começa identificando de quem ele é. E desde o início, ele aponta para um reino que havia sido programado. Nessa primeira afirmação, eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, ele já está apontando aqui para um reino programado, um reino prometido, algo que fazia parte do plano, do projeto do próprio Deus. Ele começa identificando que esse Jesus, a quem ele é servo, ou de quem ele é servo, é o Cristo, o Messias. Jesus Cristo era aquele que tinha sido prometido, aquele que desde do passado os profetas apontavam para ele. Na conversa entre Jesus e a mulher samaritana, acontece a declaração de Jesus para ela, quando ele diz, ela diz, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você.
esse Messias que tinha sido prometido, aquele que era o ungido, o escolhido para uma determinada função, mas que estava sendo escolhido, ou que tinha sido escolhido há muito tempo, que os profetas apontavam, ele diz: eu sou este Messias, este que fala com vocês. Cristo provém do grego, que significa ungido, que por sua vez tem origem na língua hebraica, que em português é Messias. Ou seja, Cristo, o Messias, ele estava apontando, dizendo: olha, esse Jesus é o Messias, esse Jesus é o Cristo, esse Jesus é o prometido, esse Jesus é aquele que os profetas falam. Então ele aponta para Jesus num projeto de fato de promessa. O reino está aí e o reino foi prometido. E esse Jesus que tinha sido prometido, agora eu sou servo dele, eu sou escravo dele, eu vivo para ele. Essa introdução de Paulo também é um aprendizado, porque ele demonstra o desejo de ser o mais parecido com o seu mestre. Olha o que o texto diz, o que o texto apresenta agora em Filipenses 2, 7 e 8. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo, falando ao povo que se reunia em Filipos, ele diz: olha, eu quero dizer e explicar a respeito desse Jesus. Esse Jesus, ele poderia ter se considerado Deus, porque ele era o Deus encarnado. Ele poderia muito bem ter dito: gente, chega, eu não vou passar por esse processo nenhum aqui, eu não vou para a cruz, eu não vou para nada disso, chega, eu sou o Deus que veio, se vocês querem acreditar bem, se vocês não querem, problema de vocês, mas eu vou fazer agora aquilo que eu quero. Eu tinha um projeto para mim, que era descer, me encarnar, subir a cruz, descer a sepultura e sair de lá, mas não vou cumprir nada disso, vou fazer o que eu quero. Mas aí Paulo diz: em vez disso, dele se considerar o próprio Deus, esvaziou a si mesmo e assumiu a posição de escravo. Assumiu a posição de escravo. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Olha que coisa. Ele fala: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Eu, Paulo, servo desse Cristo, aquele que foi prometido, aquele que nós esperávamos, aquele que tinha uma tarefa e fazia parte de um projeto de Deus. Eu, Paulo, sou servo, sou escravo desse Senhor Jesus Cristo. Eu sei quem Ele é o Messias, Ele é o Cristo. Mas eu digo mais uma coisa para vocês: este Cristo, Ele assumiu a forma de escravo, mesmo sendo Deus, Ele assume a forma de escravo. O escravo em obediência a Deus, e ele se torna então aquele que cumpre integralmente o projeto de Deus o Pai em si. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus. E o texto continua dizendo: chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Servo, escravo, indica uma grande humildade, concorda? Ele está falando: eu, Paulo, servo, eu sou escravo. E o modelo de servo aqui é o modelo de Jesus Cristo, que esvaziou-se a si mesmo, tornando-se escravo. E a obediência a Deus, obediência é essa que leva à morte. Está dizendo: olha, eu sou esse sujeito que me esvaziei. Então ele traz um patamar da humildade. Ele diz: eu sou o cara que é escravo. Mas ele também traz dizendo: sou chamado para ser apóstolo. E ele diz que não foi uma autodenominação. Eu me auto-intitulei apóstolo. Ele não diz que foi algo que o povo o definiu. Ele diz: eu sou aquele que antes de mais nada fui chamado, enviado. Fui chamado, enviado para ser apóstolo. Isso é que eu sou. O apóstolo é o enviado. É aquele que saiu de um lugar e tinha que ir para um outro lugar com a autoridade do seu servo, do seu senhor,
porque ele ali se apresenta como um escravo, mas dizendo: eu tenho autoridade porque eu posso representar aquele a quem hoje me mandou vir aqui. Então eu, apesar da humildade, eu venho com autoridade. E aí ele dá na verdade o apóstolo é quem recebe uma ordem direta de Deus. Ele tem como principal função a formação da igreja primitiva, sem dúvida nenhuma. Mas a principal função de um apóstolo era estabelecer a doutrina, escrever a respeito do Evangelho, deixar claro o que o Evangelho era, trazer a revelação de Deus, experimentada e vivida por eles, de forma agora que todos pudessem perseverar em cima da doutrina dos apóstolos, como Atos 2 explica, que eles perseveravam em cima dessa doutrina. Mas eu gosto de pensar nessa questão também olhando para o chamado de Paulo. Gosto do texto de Gálatas, quando no verso 1, gostaria se funcionasse. Alguém pode pegar para mim a mesa, por favor? Não, perdão, voltou. Quando Paulo diz em Gálatas capítulo 1, 15 e 16, diz: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Olha que coisa, eu sou chamado para ser apóstolo. Como foi esse chamado? E para que foi esse chamado? O texto de Gálatas está dizendo o seguinte: mas Deus me separou desde o ventre materno, que eu fui escolhido por Deus na minha concepção para ser apóstolo. Apóstolo é aquele que está fundamentando toda a doutrina. Como a revelação já foi totalmente completa, não existe mais apóstolo hoje em dia. A Bíblia não traz esse conceito, porque os apóstolos eram aqueles que construíram essa doutrina aonde a igreja foi edificada. E Paulo diz: eu sou esse cara que fui chamado para ser apóstolo dos gentios. Ou seja, aquele que pegou essa doutrina e aplicou de forma clara naqueles que não eram os judeus, que não era o povo de Israel. Eu saí daqui das 4 paredes de Israel e estou chegando aqui aonde os gentios vivem. E Paulo começa de uma certa forma investindo na Ásia. E o interessante é que Paulo tinha uma estratégia, tinha um plano tão perfeito, que ele não investe em nenhum lugar que não seja uma cidade em formação. Porque ele vivia num contexto rural. Se ele tivesse que explicar o Evangelho no contexto rural, onde existiam as tradições muito bem formadas, era difícil de entrar ali com o Evangelho. Ele diz: eu vou entrar num lugar onde as cidades são compostas de várias culturas, porque tem gente chegando de todos os lugares ali, e eu posso trazer o Evangelho aqui de forma bem clara. E ele será mais aceito no meio dessa mistura toda. Então ele vai para as cidades chaves e começa a pregar o Evangelho. Depois de ter falado tudo na Ásia, Paulo tinha planos para ir para a Espanha e começar lá o mesmo trabalho, só que aí ele morre em Roma. O texto mostra que Paulo, ele reconhecia o seu chamado. Eu tenho chamado para ser apóstolo. E aí Gálatas diz: esse chamado aconteceu antes mesmo da minha concepção. No ventre da minha mãe eu já fui chamado para isso. Só que em Gálatas, Paulo fala de um projeto maior ainda. Ele diz: e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Quem era Paulo? Paulo foi aquele que perseguia a igreja. Paulo foi aquele que se levantava, ia atrás dos cristãos e matava os cristãos. Ele era totalmente a favor, ele curtia, ele propunha, ele entendia que antes de qualquer coisa, ele tinha que acabar com aqueles que estavam afetando a crença dele em relação ao Messias. Esse Jesus não era o Messias porcaria nenhuma, não era o Cristo porcaria nenhuma. Ele não tinha o perfil ou a expectativa daquele que eu esperava.
Portanto, eu quero acabar com todos aqueles que estão falando que esse Jesus era o Cristo. E ele se levanta e começa a promover essa perseguição. Diz a Bíblia que Estevão foi sacrificado, foi apedrejado, e as roupas dele tinham sido postas aos pés do jovem Saulo, que consentia com a sua morte. Ou seja, Paulo promovia essa matança toda, ele chamava, e aí ele foi chamado, do meio desse projeto todo pessoal dele, para um projeto de Deus. O projeto de Deus maior do que o próprio projeto pessoal de Paulo. Ele diz: Deus me chamou para ser apóstolo. Ou seja, eu que perseguia, eu que matava, agora fui chamado para fortificar aqueles a quem eu perseguia. Roma, a igreja em Roma, essa carta que ele escreve aos romanos, ele nunca tinha ido a Roma, nunca foi a Roma. Era uma igreja que não foi fundada por ele, ninguém sabe de fato quem foi que fundou Roma. Paulo escreve para este povo para fortalecê-los, para incentivá-los, para mantê-los firmes na fé. Quando Paulo faz esse movimento, na cabeça dele ele está dizendo: eu estou escrevendo para aqueles que tiveram que sair de Jerusalém por minha causa, fugiram muitas vezes por minha causa, porque provavelmente a carta aos romanos foi escrita por esses que saíram de Jerusalém, perseguidos por Paulo, e lá fundamentam uma igreja, e Paulo então escreve para essa igreja. Ou seja, Paulo está dizendo: eu sou chamado para ser apóstolo. Agora, o que eu acho curioso na carta de Gálatas é que ele diz assim: quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim. Quando Deus agradou se revelar o seu Filho em mim. Espera aí, Deus, que história é essa? O cara perseguia a tua igreja. O Senhor disse que ele foi escolhido no ventre materno. E agora o Senhor vem com um papo de que o escolheu no momento, ou de que se revelou a ele no momento que o Senhor achou interessante. Oh Deus, se o Senhor tivesse se revelado 10, 15 anos antes, muita gente não teria morrido. Por que seu projeto é dessa forma? Por que o Senhor vive dessa maneira? E é um projeto tão lindo, porque a perseguição de Paulo promove o que Atos 1:8 diz: e recebereis o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você vê que a perseguição tirou o povo de Jerusalém para a Judeia, para a Samaria e até os confins da terra, porque eles não podiam ficar lá. E Atos diz que quando se levantou essa perseguição, todos os cristãos saíram de Jerusalém, ficando somente os apóstolos. Depois de todo esse movimento, onde os apóstolos ficam ali, solidificam uma igreja, ela é perseguida, eles partem para outros lugares, Paulo é chamado para ser o apóstolo desse povo que partiu. Então ele deveria chegar nas igrejas, onde ele provavelmente foi o responsável por matar o filho daquela mulher, o esposo daquela senhora, o marido, a esposa daquele outro, o pai daquela outra. Ou seja, esse era Paulo. E ele tinha que chegar nessas igrejas onde tudo isso tinha acontecido, e esse movimento tinha partido a partir dele. E aí a gente começa a enxergar que o que a Bíblia está mostrando é que tudo isso faz parte de um projeto de Deus. A perseguição à igreja faz parte de um projeto de Deus. As vidas que Paulo foi responsável por tirar, faz parte de um projeto de Deus. Quando você enxerga o movimento de conversão de Paulo, faz parte, porque Deus se agradou se revelar naquele exato momento para Paulo, no caminho a Damasco. Quando Paulo é totalmente transformado, ele sai dali e começa a ser aquele que fortifica, que solidifica, que enche de esperança, que traz força para as pessoas que ele deve ter perseguido, para as igrejas que são decorrentes da perseguição dele. Ou seja, tudo fazia parte de um projeto de Deus. E Paulo está dizendo: eu fui chamado para ser apóstolo.
nesse projeto de Deus, quanto antes mesmo da minha concepção, eu fui chamado para ser este apóstolo. O texto continua dizendo que, além de tudo isso, ele foi enviado para anunciar as boas novas de Deus. Paulo diz: eu fui chamado apóstolo para anunciar as boas novas de Deus. Essa boas novas significa uma boa notícia. O mundo precisava ouvir uma boa notícia. O mundo estava perdido por causa do projeto de Deus inicial, quando Ele faz a criação, cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, os coloca no jardim para que eles ali edifiquem, façam crescer, solidifiquem aquele lugar, sendo ali os representantes de Deus, porque eles eram a imagem de Deus. Ou seja, era onde Deus se via no meio da criação toda, era no próprio homem e na própria mulher. E dali, o pecado entra e desconfigura toda essa criação inicial. E o que acontece depois de tudo isso, é que a criação se torna condenada por causa do pecado. Lá do início, a criação veio condenada. E aí ele chega agora trazendo uma boa nova. Estou trazendo para vocês uma boa notícia. Estou trazendo para vocês algo que já aconteceu. Interessante que quando a gente olha para essa questão de boas novas, o que eu e você temos que pensar é que ela está apresentando algo que já foi feito por uma pessoa. O texto de Lucas 2, 10 e 11 diz: não tenha medo. O anjo está conversando com os pastores. Não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha, eu estou trazendo boas notícias. Para vocês pastores, que estão escanteados na sociedade judaica, vocês que provavelmente não tinham família, não tinham futuro, talvez tenham cometido algum delito, a sua reestruturação, a sua reintegração na sociedade, fazia agora vocês cuidarem destes rebanhos que nem lhe pertenciam. Provavelmente rebanhos de ovelhas que seriam sacrificadas no templo. Agora, que incoerência! A ovelha que era sacrificada no templo para curar, perdoar aquele que sacrificava, ela era cuidada por alguém que não tinha o perdão da sociedade. Então, era uma sociedade incoerente, era uma sociedade cheia de injustiças, era uma sociedade que não preservava o reino de Deus e nem aplicava o reino de Deus. Então, Jesus chega para aqueles que estão escanteados, o anjo chega dizendo: Jesus chegou. Trago boas novas para vocês. Jesus chegou, o Messias, aquele que tinha sido prometido, o que faz parte do projeto de Deus, ele acabou de chegar. Está aí, na cidade de Belém nasceu o Salvador, que é Cristo, o Messias. Fiquem tranquilos, essa é a boa nova. Interessante que a boa nova, ela não parte para uma ideia que eu tenho que aprender a viver debaixo de novas regras. Ele não traz uma ideia de que eu preciso agora viver cumprindo os 10 mandamentos. Ele não traz o conceito de que agora é necessário eu adquirir princípios e totalmente novo. Ele diz o seguinte: as boas novas é uma pessoa. As boas novas é um relacionamento com esta pessoa. Esse que chega aqui entre nós. A partir do momento que você entender quem Ele é, a partir daí você se torna o servo dEle, o escravo dEle, porque você entendeu que Ele é o dono da vida. Ele é aquele que vai promover o perdão, a oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Ou seja, Ele é capaz de chegar para aqueles pastores e dizer: vocês estão incluídos novamente. Porque o perdão está sendo aplicado em vocês hoje. Lá na cidade de Belém nasceu Jesus, o Cristo, o Messias.
Então ele traz essas boas novas dizendo, isso só é possível por causa de uma pessoa, o Deus encarnado, aquele que toda a Escritura apontava para ele. Nós podemos hoje celebrar esse Deus entre nós, Emanuel, Deus presente. Então Paulo vem com esse conceito dizendo, olha, eu Paulo escrevo essa carta, eu Paulo sou servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, enviado para anunciar as boas novas de Deus. E aí ele chega com essa fala de toda esperança aos pastores, e não tenham medo, vocês não precisam ficar com medo, não tenham medo, tirem isso do coração de vocês. O texto continua depois mostrando o seguinte, esse mesmo Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras sagradas, por meio de seus profetas. Eu, Paulo, escrevo essa carta, eu sou servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, enviado para anunciar as boas novas de Deus, e Deus prometeu estas boas novas muito tempo atrás nas Escrituras sagradas, por meio dos seus profetas. E Deus prometeu essas boas novas de grande alegria, que era, sem dúvida nenhuma, Jesus Cristo chegou entre nós. O seu reino está sendo implantado. Amo o texto de Malaquias, capítulo 4, finalzinho, dizendo que se a gente não ouve a voz de Elias, e ali ele estava dizendo daqueles que se levantam, como o próprio João Batista chegou no espírito de Elias, chamando o povo ao arrependimento. Ele diz, se vocês não ouvirem a voz desses Elias que estão proclamando, eu virei sobre vocês, e castigarei vocês, destruirei vocês, amaldiçoarei vocês. Mas se vocês ouvirem, o coração do Pai se converterá ao coração do Filho, e o coração do Filho se converterá ao coração do Pai. Ponto final, 400 anos um silêncio. Nunca mais Deus trouxe a palavra por meio de nenhum profeta. Até que Marcos, que é o primeiro livro a ser escrito, capítulo 1, verso 1. O princípio do Evangelho das boas novas de Deus em Jesus Cristo. Eu acho brilhante. A primeira frase do Velho Testamento é que Deus coloca ordem no caos, criando o que precisava ser criado. Era a terra sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz e houve luz. Ele começa criando todo esse universo que a gente conhece. Ele cria tudo aquilo com significado. A primeira palavra, frase, afirmação do Novo Testamento, princípio do Evangelho das Boas Novas de Jesus Cristo. A primeira palavra, primeira afirmação no Velho Testamento é Deus criou esse universo. E a gente continua lendo, este mundo que nós vivemos aqui foi totalmente afetado pelo nosso pecado. A última palavra do Velho Testamento é convertam, se arrependam dessa vida, arrependam-se dessa vida, porque senão eu amaldiçoarei. Se vocês se arrependerem, o coração do Pai se converte ao coração do Filho, e o coração do Filho se converte ao coração do Pai. Os relacionamentos são restaurados. Eles só podem ser restaurados por intermédio de arrependimento. 400 anos. E nós sabemos como este mundo, essa criação vive. Começa Marcos dizendo: o pecado não triunfou sobre a criação. Princípio do Evangelho, princípio das boas novas de Jesus Cristo.
Jesus venceu. Jesus venceu. Jesus venceu. Tudo fazendo parte de um projeto de Deus. Deus, Ele promete as boas novas muito tempo atrás. Deus promete que Ele viria muito tempo atrás. Então, Jesus, numa conversa com os discípulos a caminho de Emaús, no Lucas 24, verso 27, então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. Ou seja, Jesus senta com aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, Jesus ressurreto, e eles estavam voltando para sua casa de Jerusalém para Emaús. Jesus entra ali no meio da caminhada com eles e começa a conversar. Como é que vocês vão? Ele diz, nós estamos mal para caramba. Mas por que vocês estão mal para caramba? Ele diz, onde é que você estava? Em que parte desse universo você estava vivendo nesses últimos dias? Todo mundo está sabendo o que aconteceu com Jesus Cristo? Todo mundo está sabendo o que aconteceu com o nosso Messias? Poxa vida, foi uma crise internacional, quase foi nacional, a coisa pegou feia aqui. Envolveu Roma, envolveu a gente, envolveu tudo. Ou seja, onde você estava? E aí Jesus explica um pouco mais. E eles foram explicando a frustração dele, a desesperança deles. Até que Jesus vira e fala, vocês são tolos. Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Disse, vocês ainda não entenderam o que aconteceu? Era necessário tudo isso. Os profetas profetizaram a respeito disso no Velho Testamento inteiro. Fazia parte, era necessário, porque havia dito isso a meu respeito, que eu sofresse tudo o que eu sofri. Que eu fosse à cruz, que eu passasse por aquele sofrimento que antecedeu a própria cruz. Tudo isso tinha sido dito, era necessário. Era necessário, porque o início da criação foi conturbado pelo pecado que desfigurou a criação do modo como Deus havia feito. E a partir de então, Deus tem um projeto de restauração completa. Mas para que esse projeto pudesse ser experimentado por todos, era necessário que o pecado fosse vencido. E o pecado só seria vencido se alguém morresse pagando o preço do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus vem e morre. Mas quando Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele vence essa morte. Isso é o Evangelho. E o Evangelho, a partir daí, transforma tudo, modifica tudo, restaura tudo. Mas esse é o projeto de Deus. Eu estou desde o início programando tudo isso. Estou desde o início sendo cumprido tudo isso, sendo vivido por nós tudo isso. É por causa de vocês mesmo. E diz que aí os discípulos, esses dois de Emaús, chamam Jesus para conversar dentro de casa. E quando Jesus reparte o pão, ele desaparece. E os discípulos disseram, era Jesus. Era Ele que estava entre nós. E eles saem dali para conversar com os outros discípulos. E ele fala, olha, é de fato como as mulheres viram. Como Pedro disse, Jesus está ressurreto. Ele apareceu a nós. Você entende isso? Você compreendeu? Que o que nós falamos, o que a Bíblia ensina, é de um Jesus que está restaurando todas as coisas. E Ele foi prometido. Não é que Ele veio ao acaso. Deus estava andando no céu, aí tropeçou, Jesus caiu aqui na terra. Não era que Deus estava ali de bobeira, falando, estou cansado de ficar aqui soberano nesse universo todo. Vamos encarnar, vamos descer. Vamos ver como eles vivem. Vamos comer peixe com eles.
Aí eu dou uma andadinha sobre as águas, eu curo alguns leprosos, eu faço cego ver, eu faço o coxo andar, eu curo a sogra de Pedro, e aí ele vai me negar 3 vezes depois por causa disso. Não. Nós estamos inseridos num grande projeto de Deus. E da mesma forma como Ele veio, Ele voltará, porque Ele está cumprindo todo o projeto de Deus. Nada saiu do controle, por mais bizarro que pareça, por mais que se levante alguém para sacrificar os cristãos, tudo isso continua sendo um projeto de Deus que diz: eu edificarei a minha igreja. João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse isso eu não teria dito para vocês, eu vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, vocês estejam também. Jesus está dizendo: escuta, eu estou agora indo para o céu, você é oferecido como sacrifício, eu ressuscito, pouco tempo juntos, mas não fiquem tristes, porque isto faz parte do projeto de Deus para a vida de vocês, projeto que se viabiliza e realiza em mim. Eu estou preparando lugar, e um dia eu vou voltar, e quando eu voltar, vocês vão estar comigo também. Nós vivemos na expectativa e na certeza de que Deus voltará, e Ele imprimirá cada vez mais este reino dEle entre nós, porque tudo está sob controle, tudo está sob controle, porque Ele continua cumprindo cabalmente, integralmente, todo o seu projeto. O cronograma dEle, como o próprio Paulo diz, aprouve Ele se revelar a mim quando Ele bem quis. O cronograma dEle está sendo cumprido de forma integral. Um dia, Ele vai dar ordem aos anjos que toquem a trombeta. Marcelo Gualberto, que diz um negócio interessante, né? Diz que quando Deus der a ordem, um dos anjos vai puxar uma alavanca assim, que é a alavanca de abertura dos céus para o retorno. Diz que de vez em quando o anjo dá uma topadinha assim, a gente ouve da graça de Deus, assim. Mas um dia ele vai puxar. E o texto diz que o seu povo será reunido. Os que morreram ressuscitarão primeiro, e nós nos encontraremos com eles para sempre. Essa é uma viva esperança. Por que nós estamos tendo muito medo hoje em dia? E assim, o pavor com o futuro do nosso país. E chega a ser pavor, porque o povo está se matando com medo do que vem pela frente. Isso é falta, como Luiz Riscado diz sempre, é falta de entender o futuro, a esperança que temos. Eu posso ficar preocupado, mas eu não tenho o direito de ter esse pavor, dizer que a igreja vai acabar, dizer que algumas ideologias serão vencidas. Cara, nada disso é eterno. Eterno é o nosso Senhor e a história que Ele está escrevendo para nós. Isso foi prometido. Agora, o que eu gosto mesmo, e o texto que mais tem enchido o meu coração de esperança, é o livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 8, que fala do livro da vida que pertence ao Cordeiro, que foi morto, leia, que foi morto, você entende o que João está falando? Que o Cordeiro foi oferecido? Não, que o Cordeiro foi morto, realizado isso, antes da criação do mundo. Gosto quando o Ariovaldo diz, antes mesmo de Deus dizer, haja luz, Ele disse, haja cruz.
Porque parte do perdão, do projeto. Deus começou dizendo: olha, eu vou ter que descer, encarnar, morrer na cruz, pagar pelo pecado, para ter um povo que é meu, redimido por mim, um povo santo, sacerdócio real, nação eleita. Este povo é meu, e eu vou ter que ir lá. Ok? Ok. Então vamos lá. Haja luz e houve luz. Vou criar o homem à minha imagem e semelhança. E Deus cria a imagem e semelhança. O homem peca. E quando Deus aprove revelar a nós o seu Filho Jesus, Jesus desce encarnado, vive entre nós, sobe na cruz, é enterrado, ao terceiro dia sai daquela sepultura, vencendo a morte e tendo sobre as suas mãos o poder da restauração completa da sua criação, cumprindo o projeto que fora estabelecido antes mesmo da criação do mundo. Nós não estamos vivendo o acaso, não foi uma explosão inicial. Nós estamos vivendo o que o nosso Deus diz que temos que viver. E vamos em frente, na expectativa e na esperança de que mais cedo ou mais tarde, e tomara a Deus que seja mais cedo, a gente vai ouvir essa trombeta. E aí, tudo será diferente de fato. Um evangelho prometido, um reino prometido, de um Cristo, de um Messias, que nos chama para participar da sua história, para viver a vida com Ele, de um projeto que fora estabelecido antes mesmo da criação do mundo. Nós fazemos parte da reconciliação de Deus com o universo. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. Obrigado pela Tua palavra que nos enche de esperança. Obrigado porque o Senhor tem nos dado, cada dia que passa, uma convicção de que neste mundo tudo é passageiro, mas aquilo que o Senhor prometeu, isso durará para sempre. A reconciliação da criação toda com o Senhor, a salvação do Teu povo escolhido, o reencontro com o Senhor, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela promessa e principalmente pela certeza daquilo que o Senhor prometeu. E é em nome de Jesus que oramos.